Olá para todos os internautas que estão acompanhando a programação da Louva RNTV, a TV que o povo gosta e Deus ama. Eu sou Oriana Costa e este é o programa Sala Gospel, um programa cristão que é focado na anunciação do reino de Deus e no ensino da sua justiça. Aqui do meu lado eu tenho o pastor Wendel. Olá, pastor Wendel. Olá, Oriana. Olá a todos os internautas que estão acompanhando aí o Sala Gospel. Que Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos ser instrumentos do Senhor para ministrar um pouco da palavra de Deus para cada um que está acompanhando aí o programa. Isso mesmo. E agora, como a gente sempre faz no início do programa, nós vamos ler um trechinho da palavra de Deus que está lá no livro de Salmos, Antigo Testamento. Você pode abrir se estiver com a sua Bíblia aí perto. Livro de Salmos, capítulo 91, e a gente vai ler dos versículos 1 ao 6, ok? Salmo 91, versículo 1 ao 6. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então a gente vai ficar aqui no versículo 6, e como vocês podem notar, este salmo é especial, é conhecido por muita gente, católicos, evangélicos, cristãos de uma maneira geral. Ele é bem conhecido, esse salmo, que fala da proteção do nosso Deus para nós. Quem lê esse salmo, logo de início já percebe que Deus, Ele é um refúgio, Ele é o nosso esconderijo. Na verdade, Cristo é o nosso esconderijo, é o esconderijo daquele que confia em Deus. Então, quem está em Cristo se esconde debaixo da sombra do Onipotente, está seguro, sabe que não precisa temer nenhum mal, porque o Senhor, Ele se responsabiliza por cumprir a sua palavra fielmente. Então, Ele é íntegro, Deus não falha em cumprir as suas promessas. Ele promete aqui no Salmo 91 que guardará a vida, que guardará os caminhos, que guardará toda a vida daquela pessoa que confia nele. Então vamos prestar atenção na palavra, vamos entender o que está escrito e vamos continuar nossa caminhada por aqui, mesmo sabendo que o tempo está difícil, confiando no Senhor, confiando na sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Uma coisa muito importante, antes de eu passar aqui a palavra para o pastor Wendel, e que eu quero lembrar a você que está me ouvindo nessa hora, é que o conhecimento da palavra, ele tem que estar acima da situação na minha e na sua vida. Preste atenção para não deixar as informações que estão vindo pela internet, as outras informações que estão vindo aí do mundo para nós, não deixe elas assumirem o primeiro lugar no seu coração. Faça com que o conhecimento da palavra esteja em primeiro lugar no seu coração. Faça com que as promessas que Deus nos faz pela sua palavra estejam em primeiro lugar no seu coração. E aí você não se deixará levar, você não se abaterá com as más notícias. Então agora a gente vai iniciar aquele bate-papo, que a gente parou no vídeo anterior, sobre edificando a fé, o tema que o pastor ainda está tratando, já faz uns 3 vídeos que ele está tratando sobre esse tema, edificando a fé, que é muito importante, especialmente para nos dias maus, nós estarmos seguros e não nos deixarmos levar por qualquer notícia, não é, pastor Wendel? Exatamente, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, A palavra de Deus, ela é uma rocha, Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, nós comentamos sobre isso, que todo aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, Jesus disse que é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, como é que a gente edifica a nossa casa sobre a rocha? É exatamente ouvindo a palavra
ir praticando, né? Cada versículo, cada verdade das Escrituras, nós podemos entender ali como uma pequena peça, um tijolo, algo que nós precisamos conhecer, né? Ouvir e meditar na palavra e pôr em prática na nossa vida. Obviamente você só vai pôr em prática algo que você entenda, né? Você precisa compreender a palavra, essa palavra através da meditação, né? Você vai meditando, você vai entendendo a palavra e ela vai mudando a sua forma de pensar. Quando eu falo meditação, não estou falando de meditação de religiões orientais, aquele tipo de meditação onde a pessoa fica com a mente vazia ou repetindo mantras, não é isso. É a meditação no sentido de você ler as passagens bíblicas, de você ler os versículos, de você ouvir os ensinamentos, né, da palavra de Deus, e esses ensinamentos você vai meditar, você vai se aprofundar neles. Eu acredito que a gente já falou sobre isso, a questão do volume grande de informações que você tem hoje em dia, e que isso não é benéfico para nós, porque nos leva a não meditar naquilo que a gente ouve, né? Porque como é uma grande quantidade de informações que nós temos hoje, então não dá tempo de meditar, não dá tempo de pensar naquilo ali, e com isso você não tem realmente tempo de se aprofundar em versículos, né? Eu medito no livro de Hebreus, já vou me aproximando do 4º ano, ou 3 anos e meio mais ou menos que eu medito no livro de Hebreus. Claro que eu escuto outras ministrações, eu leio outras passagens, mas eu me aprofundei no livro de Hebreus, eu medito muito lentamente um versículo, eu leio nos originais, eu penso naquilo ali, eu escrevo as conclusões que eu tiro. Então isso é um processo lento, mas é um processo necessário para que a sua mentalidade, o seu entendimento seja mudado, seja modificado pela palavra de Deus. E uma pregação, né, um ensinamento feito na igreja, né, desde que seja realmente a palavra de Deus, né, porque infelizmente todo tipo de doutrina nós temos, todo tipo de ensinamentos muitas vezes fora, né, do Novo Testamento, infelizmente tem isso. Mas você deve meditar nas Escrituras, né? Você tem a Bíblia hoje no celular, medite, separe um tempo para meditar e não apenas meditar na palavra, mas se afastar do conselho dos ímpios, que diz lá no Salmo 1. Nós vamos falar mais sobre isso, são as coisas que não edificam a nossa fé. Então a fé, a edificação na fé é isso, é exatamente você pegar cada verdade da Bíblia, os ensinamentos bíblicos, meditar neles, incorporar eles na sua vida, e esse é o processo que você vai construindo a sua vida, você vai edificando a sua vida, através desse conhecimento, dessa sabedoria que vem da palavra de Deus, né? Pois é muito importante a gente entender que o conhecimento da palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração, porque ele vai nortear, ele vai guiar as nossas ações, os nossos procedimentos. É pelo conhecimento da palavra de Deus, como a gente leu aqui no início do programa, que a gente fica ciente de que o esconderijo do Altíssimo é o nosso refúgio, é o nosso lugar onde nós devemos nos esconder, especialmente nos dias maus. Nós estamos lá escondidos. Então, sem ler a palavra, a gente não entende essa realidade e a gente não pode usufruir dela. Então, a gente deve colocar a palavra de Deus em primeiro lugar para guiar nossas ações, guiar o nosso procedimento, o nosso comportamento no dia a dia, guiar nossas orações, guiar, enfim, toda a nossa vida, tudo que nós vamos fazer para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, não é, pastor Wendel? Exatamente. Então, algo sobre isso que a Oriana falou, algo que eu quero falar hoje, será o tema da nossa ministração de hoje. Nós estamos aprendendo sobre edificar a fé e entender que a palavra de Deus, uma vez que é proferida pelo próprio Deus, uma vez que Deus inspira os seus servos, as servas, né, a escrever, no caso as Escrituras Sagradas,
uma vez que a palavra de Deus é proferida, ela se torna uma lei. Eu queria ler aqui o Salmo 119, no seu versículo 1, que já começa dizendo assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Esse termo lei do Senhor, ele é usado diversas vezes neste salmo e em muitas outras passagens. Aqui nós não estamos falando especificamente da lei de Moisés, estamos falando da lei de Deus, que é a palavra de Deus. Certa vez nos evangelhos Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O próprio Jesus também falou, aí dessa vez ele falou da lei de Moisés, ele disse que nem um jota ou tio da lei cairá sem que tudo seja cumprido, executado. O jota e o tio ele quer dizer que as mínimas coisas, da lei seria cumprido. Tudo que Deus inspirou a escrita, na Bíblia Sagrada, todos os escritos, todas as profecias, tudo que estava ali seria cumprido nos mínimos detalhes até a última letra. Então, queridos, é muito importante a gente entender que uma vez que Deus fala, Ele não volta atrás na sua palavra. Quando Deus profere um juízo, nós temos, por exemplo, o caso de Jonas, o profeta Jonas. Deus disse que ele fosse lá para profetizar e advertir os moradores de Nínive que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. Então o povo se arrependeu e Deus não destruiu a cidade, embora que nós sabemos pela história que cerca de 100 anos depois o povo voltou a pecar. Acredito que Deus tenha falado novamente. Eles não se arrependeram e Nínive realmente foi destruída. Mas ali Deus poupou a cidade, mas lembrando que o juízo estava lá. Então, no caso do julgamento, Deus pode retirar o julgamento desde que o homem se arrependa. Então, não é que a palavra de Deus mudou, apenas que é um juízo, Inclusive, o Salmo 119 fala dos juízos, dos testemunhos, dos mandamentos. Tudo isso referindo-se àquilo que Deus fala, Mas uma vez que Deus estabelece uma verdade, o próprio Deus não vai mudá-la, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, salvo engano, no capítulo 6, que é impossível que Deus minta. E isso não é algo pessoal, não é algo individual, As pessoas não entendem muitas vezes e dizem assim: Deus me conhece, Ele sabe que eu não consigo deixar de mentir. Por exemplo, já vimos pessoas: Deus me conhece, Deus sabe que eu não consigo deixar de adulterar. Deus me conhece, Deus sabe que eu não consigo deixar de me prostituir. Deus me conhece, meu jeito é assim. Eu sou essa pessoa esquentada, eu sou impaciente. Então as pessoas de alguma forma acham ou esperam que Deus, de alguma forma, por amar a elas, Deus vai quebrar a palavra dele, porque Deus ama e tal. Mas isso não funciona dessa forma, Eu quero falar sobre isso hoje, sobre a lei do Senhor, como a palavra de Deus estabelece leis. E uma vez estabelecidas as leis, elas estarão em efeito, elas estarão funcionando. E não é a questão de Deus amar ou não amar. Deus ama, mas Ele não é mentiroso. Ele não pode mentir, é o que a Bíblia diz, Pois é, e também está escrito que Deus não faz acepção de pessoas, A palavra dele diz isso, e a gente deve sempre se lembrar do que está escrito para a gente não ficar tentando encaixar Deus nos nossos achismos, Deus, Ele cumpre a sua palavra. E nós é que devemos nos adequar a esta palavra, e não o contrário. A palavra não vai se adequar a nós. Deus não vai se adequar a nós. Nós é que devemos nos adequar ao conteúdo das Escrituras. Não é porque a pessoa ora muito, nem porque jejua muito, nem porque faz muitos rituais e sacrifícios que ela vai conseguir coisas de Deus. Essa pessoa, para conseguir alguma coisa de Deus, ela tem que estar com a sua vida alicerçada na verdade da palavra de Deus. Ela tem que estar com Cristo dentro do seu coração, com o Espírito de Deus guiando em toda a verdade a sua vida. E isso tudo baseando as suas ações no conhecimento da justiça de Deus, no conhecimento e na sabedoria que está na palavra de Deus. Não é assim, pastor Wendel?
Exatamente. Cristo, irmãos, Cristo, ele não é oração. Cristo, ele é a palavra. Deus e a sua palavra são um. Quando eu era novo convertido mesmo, eu via esse debate, alguns dizendo, não, fulano, ele segue mais a palavra, ele é da sabedoria. O outro não, ele não lê muita palavra, mas ele ora muito, é do poder. Isso não existe. A palavra é o próprio Deus. Deus e a sua palavra são um. Nós devemos lembrar que a oração precisa ser baseada na palavra, na revelação que Deus dá, que Deus se auto-revela. Se nós lermos, por exemplo, em Mateus capítulo 6, onde tem lá a oração conhecida como Pai Nosso, nós vamos ver que Jesus adverte, ele diz que não devemos ser como os gentios que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então Jesus chama a atenção de que os gentios, eles falavam, e Jesus estava se referindo à oração. Pessoas que não conhecem a Deus, na época falando dos gentios, eles oravam, mas as orações deles não eram ouvidas. Jesus também, ali em Mateus 6, fala dos fariseus, ele diz que se comprazem, ou seja, tem prazer em orar, de pé, nas esquinas. Ou seja, os fariseus, eles gostavam, eles tinham prazer em orar. Tem outra parte no Evangelho, eu esqueci a referência, que Jesus disse que eles gostavam de fazer longas orações. Então, os fariseus, os hipócritas, as pessoas de outras religiões, elas oram. A questão toda é a palavra de Deus. Nós precisamos compreender a Deus, entender a sua palavra, que é Cristo, Cristo é a palavra de Deus que se fez carne, para que nós possamos fazer tudo de acordo com a perfeita vontade de Deus. E aí sim, nós teremos o benefício, nós seremos ouvidos, as coisas acontecerão. E tudo isso tem a ver com o que a gente está falando, que é exatamente quando Deus fala alguma coisa, aquilo se torna uma lei. Eu vou ler aqui no Salmo, eu separei aqui 2 versículos. Vou começar com o Salmo 89, versículo 34, que diz assim, Deus falando, diz, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Aqui estava falando no contexto de que Deus colocaria ali um descendente de Davi para reinar para sempre, que foi Jesus. Então Deus, uma vez que ele profere uma palavra, ele não muda a sua palavra, ele não altera aquilo que sai dos seus lábios, aquilo se torna uma aliança, se torna tipo um contrato. E nós sabemos, quem é da área do direito, sabe que um contrato, ele tem força de lei entre as partes que assinam aquele contrato, exceto se for contra uma lei já existente. Mas um contrato, ele tem força de lei. E a palavra de Deus, ela gera uma lei, ela não muda, E é isso que nós precisamos entender. Deus não vai mudar a sua palavra por causa de ninguém. Ele é imutável. E vamos pegar, por exemplo, uma lei que Deus criou. Vamos exemplificar como funciona isso, usando uma lei natural. Um exemplo, a lei da gravidade. Eu gosto de usar esse exemplo porque temos um caso bíblico com relação a isso aí. A lei da gravidade, imagine, por exemplo, que um avião cai. De vez em quando acontece, é um evento que não é muito comum, mas acontece. E certa vez aconteceu lá nos Estados Unidos um caso de um avião que caiu e examinaram a caixa preta e fizeram vários testes e o relatório final foi inconclusivo. Ou seja, não chegaram à conclusão do qual foi a causa, simplesmente colocou-se lá no relatório causa desconhecida. Mas veja que não se passou pela cabeça de ninguém dos técnicos que fizeram todos os exames. Ninguém chegou e disse, olha, a conclusão foi o seguinte, a culpa foi da lei da gravidade. Naquele momento a lei da gravidade deu errado. Ela puxou demais, o avião não estava preparado para aquilo ali e caiu. Ninguém aceitaria um relatório desse. Por quê? Porque a lei da gravidade, ela é uma lei, é uma regra geral, ela é infalível. Ninguém colocaria isso, nenhum relatório vai constar isso aí, dizendo que o avião caiu por causa da lei da gravidade. Ninguém aceitaria isso. Porque foi outra falha, foi falha humana, foi falha mecânica, foi falha elétrica.
Mas ninguém culparia a lei da gravidade pelo fato de ter acontecido um acidente. Então, a lei da gravidade foi criada por quem? Por Deus. Deus criou a lei da gravidade quando ele formou o universo material. Inclusive, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, eu vou ler aqui. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Hebreus 1, 3. Diz assim, falando da palavra de Deus, de Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, observe que todo o universo, todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra de Deus, e de forma, queridos, que se a palavra de Deus variasse o mínimo que fosse, o universo seria destruído, né? Os cientistas sabem que existem dezenas, centenas de constantes que, se houver qualquer alteração nelas, a vida não seria possível, o universo seria destruído. Então, observe que as leis naturais que Deus criou, elas se mantêm firmes, imutáveis, desde a criação do mundo, e é isso que garante a nossa existência e garante a vida na Terra. Se você... a maioria das pessoas não vai, por exemplo, se a pessoa se joga de cima de um prédio, imagine, a pessoa sobe num prédio e diz: Deus, tu me amas muito, eu sei que o Senhor não vai deixar eu me esborrachar no chão, né? Eu vou me jogar aqui desse prédio, e eu creio que o Salmo 91 que diz: aos seus anjos dará ordem a meu respeito, eles vão me sustentar nas minhas mãos, eu não vou cair, não vou morrer. E a pessoa se joga do prédio, o que é que vai acontecer? A pessoa vai se esborrachar lá no prédio e provavelmente vai morrer. E nós não podemos culpar a Deus por Deus não ter suprimido ali, por Deus não ter impedido ele de morrer segurando a lei da gravidade. Observe que a lei da gravidade é uma lei natural, uma lei física, e toda a existência da Terra depende da firmeza dessa lei. As pessoas que se suicidam jogando de cima dos locais, das pontes, enfim, dos prédios, ninguém, geralmente não se culpa a Deus. Ainda tem gente que culpa a Deus pela ideia da pessoa de se jogar, mas ninguém culpa a Deus por não ter, por ter mantido a lei da gravidade, né? Ou seja, as pessoas, elas entendem que as leis naturais existem e funcionam, e se a pessoa é prejudicada, não é culpa de Deus. Deus não vai mudar a sua lei, né, a lei da gravidade nesse caso, porque alguém foi tentar quebrar a lei da gravidade, né? E é engraçado isso, eu gosto desse exemplo, porque nós vemos em Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo, Satanás faz exatamente isso. Satanás pega o Senhor Jesus, coloca Jesus lá no pináculo do templo, né, a parte mais alta do templo, e diz exatamente isso. Satanás diz: lança-te daqui para baixo, porque está escrito, e aí ele cita o Salmo 91, né, e diz: porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E Satanás tenta Jesus para que Jesus tente fazer isso. Vou desafiar Deus aqui, vou quebrar a lei da gravidade. Ora, gente, é interessante que o próprio Jesus Cristo, sendo Deus, Filho de Deus perfeito, sem pecado, ele não fez isso. Jesus sabia que a lei da gravidade ela iria funcionar, e se Jesus tivesse pulado, Jesus teria se esborrachado lá e teria bagunçado todo o plano da salvação. Então veja que até Jesus se submeteu à lei da gravidade, ele não saltou lá, apesar de que o diabo mesmo colocou ele lá, né? Então, gente, Deus honra a sua palavra, Deus mantém a sua palavra, né? Deixa eu observar aqui, eu acho que eu separei outro versículo. Olhando, quer comentar alguma coisa? Ah, sim, tem que fazer um comentário com relação a isso que o pastor Wendel falou, porque muitas pessoas dizem não acreditar em Deus porque colocam o conhecimento científico acima de Deus e dizem que não dá para conciliar o conhecimento científico com a palavra de Deus. Mas existe algo muito interessante aí, é que a nossa realidade, nosso dia a dia, está cheio da palavra de Deus.
as próprias leis físicas, né, as constantes que o pastor Wendy falou aqui, que não variam, não é? O sol que se levanta no horizonte no início do dia, né, marcando o início do dia, e se põe no fim do dia, ele não falha. É a mesma coisa, eles fazem o sol, a lua, a terra girando em torno de si mesma, e girando em torno do sol junto com os outros planetas. Tudo tem funcionado sem variar ao longo de anos e milhões e centenas. Nós não temos nem muita ideia de quanto tempo faz que isso está do mesmo jeito, funcionando do mesmo jeito, sem variar. Sempre do mesmo jeito. E nós podemos confiar que a lei da gravidade vai funcionar todos os dias, o empuxo vai funcionar, e outras leis que nós conhecemos, leis físicas e leis químicas, vão funcionar perfeitamente, os átomos vão continuar funcionando perfeitamente. Por quê? Porque Deus criou todas essas coisas pela sua palavra que não varia, gente. Então, as pessoas que colocam a ciência em primeiro lugar, elas simplesmente esquecem que não foi a ciência que criou as coisas. O que a ciência faz é descobrir o que já existe e usar o que já existe para fazer coisas novas a partir do que ela não criou. Ela faz coisas novas a partir do que ela não criou, a partir do que já existe. Então é muito, muito perigoso a gente pegar e começar a dar credibilidade à ciência, colocar a ciência acima do Criador de todas as coisas e dizer que vai deixar de acreditar em Deus por causa da ciência. Então isso é um erro grave que muita gente tem cometido nesse tempo e que tem levado as pessoas a apostatar da fé. E a apostasia é um dos sinais do fim dos tempos, né? Que creio que em vídeos posteriores, em vídeos mais lá para frente, a gente vai falar sobre isso, não é, pastor Wendel? Verdade. E, assim, o interessante é isso que a Oriana falou, né? Nós vamos falar sobre isso. Antes eu queria aproveitar e chamar aí os nossos comerciais, né? Falar aí dos livros do Ministério Águios, o livro de minha autoria, o de Bruna, e a gente volta daqui a pouquinho para falar, dar continuidade a falar sobre, vamos falar sobre uma lei muito especial que a Bíblia fala. Olá, queridos, o Ministério Águios tem a honra de apresentar para vocês os 2 primeiros livros do Ministério, Amor, a verdadeira natureza de Deus, de minha autoria, onde eu compartilho um pouco daquilo que o Senhor me mostrou sobre a sua natureza de amor e natureza paternal, e o livro Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, porque Deus permite o sofrimento, da irmã Bruna Monastirsky, onde ela compartilha um pouco do seu testemunho e aquilo que o Senhor ministrou ao coração dela acerca do sofrimento. São livros abençoados e você pode encontrá-los no site da editora Multifoco, bem como no site da Amazon Brasil. Que Deus te abençoe. Estamos de volta e a gente vai continuar agora com um bate-papo sobre o tema Edificando a Fé, né, com o pastor Wendel aqui. E vamos pegar de onde você parou, né, pastor Wendel? Isso, então eu prometi que a gente ia ver a questão da lei, das leis, né? A lei de Deus, as leis de Deus. Não estou falando da lei de Moisés, estou falando das leis que Deus gerou pela sua palavra. Nós meditamos na lei da gravidade, no sentido de que ela é imutável, de que ninguém culpa a lei da gravidade. Você até falou que essas leis, né, por exemplo, a lei da eletricidade, a gente está usando ela hoje, ela foi criada desde o princípio, né, da criação. Os homens apenas descobriram essa lei, aprenderam a usar a eletricidade e hoje nós nos beneficiamos por causa do conhecimento. A gente sabe usar a eletricidade, a gente, que eu digo a humanidade, né, sabe usar a eletricidade e com isso recebe esses benefícios através da eletricidade. Mas a lei da eletricidade, as leis que regem a eletricidade, existem desde a criação do universo. Então, não adianta a gente tentar ir contra a lei da eletricidade, né? Senão você poderá morrer de um choque, né? Não adianta a gente tentar ir contra a lei da gravidade, a pessoa pode morrer. Mas se nós conhecermos as leis, nós podemos usufruir delas. Eu queria falar sobre uma lei que é exatamente o tema aqui que a gente está estudando, que é edificando a nossa fé. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 27, diz assim: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei
da fé. Então, queridos, aqui a palavra de Deus, ela fala que a fé, ela também é uma lei, como a lei da gravidade. Não é, e se ela é uma lei, ela vale para todos. Não é uma intencional de Deus causar alguém, por exemplo, a não ser beneficiado pela fé, fazer alguém ficar doente. Muitas pessoas, isso é incrível, eu acho incrível, eu fico às vezes estarrecido com muitos cristãos, pastores, líderes, pessoas que estão ensinando a palavra, pessoas famosas, pessoas aí dos canais famosos, e as pessoas parecem não ter a noção de que a fé, ela é uma lei, que não é algo que Deus, né, como eu sempre digo, Deus está lá na escrivaninha, as pessoas fazem as orações, chega para ele, ele olha e diz, acho que eu vou atender, puf. Aí outra pessoa diz, não, essa aqui eu não vou atender não. Aí outra, não, acho que você não sofreu o suficiente não, acho que você deve sofrer mais um pouco, espere mais um pouquinho. Pronto, e Deus sai dizendo sim ou não, espere sim ou não, para as orações, e não funciona dessa forma, gente. Há uma lei, na verdade um conjunto de leis. Uma lei, qualquer lei, nós sabemos, existem vários artigos numa lei. Então uma lei é uma regra geral composta de vários artigos, vários direcionamentos, vários mandamentos. Então a fé, ela é uma lei. Existem leis que regem a fé. Não é uma coisa arbitrária da parte de Deus. Deus não fica dizendo sim ou não, espere um pouco e atendendo individualmente cada oração nesse sentido, né? Dizer sim ou não, ou talvez, ou espere, né? Talvez não, porque algumas pessoas dizem que Deus diz sim, não, ou espere. E na verdade a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, que todas as promessas de Deus em Cristo são sim. Então, para a palavra de Deus, Deus sempre dirá sim. Não quer dizer que as coisas vão acontecer de forma automática, exatamente porque elas seguem leis. Segue uma lei. Seguem leis. Eu tenho um exemplo aqui na Bíblia para a gente comentar sobre esse exemplo e para a gente encerrar, que é uma passagem bem conhecida dos cristãos, que é a mulher do fluxo de sangue. Aqui em Marcos capítulo 5, no versículo 25, diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? A religião, ela trouxe uma interpretação totalmente errada dessa passagem bíblica. A maioria das pessoas, né, não sei a maioria, mas uma boa parte de pessoas eu já vi ensinar e pregar e dizer que Jesus, sendo Deus, Jesus sabia exatamente quem havia tocado ele. Ele estava fazendo aquilo ali apenas para a mulher se expor e contar a sua história para servir de testemunho. Ou seja, a pessoa está dizendo que Jesus era um dissimulado, né? Que Jesus não estava sendo verdadeiro e sincero naquela ocasião. E isso é totalmente mentiroso. Jesus, ele é a própria verdade. Jesus não mente. Jesus, ele é a verdade. Ele é a imagem exata de Deus. Deus não pode mentir. Então Jesus não poderia mentir. Jesus, como homem, não sabia de tudo. A Bíblia, por exemplo, diz que ele cresceu em graça e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus tinha que ser realmente um homem normal. Ele, em espírito, ele era Deus, mas no natural ele dependia do Espírito Santo para fazer tudo. O Espírito Santo revelava as coisas para ele conforme era necessário revelar. E nesse caso, eu creio até para deixar o exemplo para nós, Jesus realmente estava sendo sincero como ele é, né? Ele não sabia quem estava tocando, quem havia tocado ele de uma forma diferenciada que fez com que poder saísse de Jesus. E os apóstolos chegavam e diziam: Senhor, a multidão te aperta. Todo mundo estava tentando tocar em Jesus.
Então, como é que o Senhor diz? Quem foi que me tocou? Né? O que é que aconteceu aqui? Por que que essa mulher foi curada? Se Jesus nem ao menos sabia que ela tinha tocado ele. Quem é que havia tocado? Jesus foi pego assim de surpresa. Ele sentiu que saiu o poder. Então, o que é que aconteceu aqui? Se Jesus não tinha a intenção especificamente ali naquele momento de curá-la, né? Jesus não parou e não tocou nela. Essa mulher, ela foi curada simplesmente porque ela usufruiu da lei da fé. Ela fez várias coisas aqui que tem vários versículos que mostram por que que ela foi beneficiada, por que que ela recebeu cura. Então, primeiro, e aí eu vou só tocar nesse assunto. Primeiro, a Bíblia mostra que ela ouviu falar de Jesus, né? Aqui no versículo 27, Marcos 5, 27, ele diz: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Então, essa mulher, ela ouviu, com certeza ela ouviu falar que ele era o Messias, os milagres que ele fez, ela ouviu falar. Nós já falamos como é que eu edifico a minha vida para Deus, como é que eu edifico a minha fé. Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras. Então essa mulher, ela ouviu a palavra de Deus, né? Ouviu sobre Jesus, ouviu o que é que ele falava, ouviu sobre as curas e ela acreditou em Jesus. Então ela ouviu. Primeira regra da lei da fé: ouvir na palavra. Ela ficou com aquilo, meditou naquilo, ela acreditou naquilo ali, e aí ela partiu para a atitude, ela partiu para a ação. Então essa primeira, antes da gente ir para segundo artigo da lei da fé, vamos dizer assim, o primeiro artigo está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Primeira lei da fé, primeira regra, né? Vamos dizer assim, artigo da lei da fé. Segundo, ela agiu pela fé, ela foi movida pela fé. Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue e pela lei de Moisés ela era considerada impura. Ela não podia estar no meio da multidão. Pessoas impuras, elas tinham que gritar impuro, impuro, e as pessoas se abriam para poder ela passar, porque provavelmente ela tinha uma doença, né? Acontecia muito com os leprosos. Então ela não podia estar ali. Ela poderia inclusive ter sido apedrejada por estar ali. Então ela desafiou a morte para tocar em Jesus. Ela agiu baseada na fé. Ela foi até Jesus crendo. Então, outra lei da fé, outra regra, né, da lei da fé, outro artigo, vamos chamar assim, está lá no livro de Tiago. Você tem a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, a fé sem obras, ela é morta e não consegue salvar. Se você crê na palavra de Deus, você vai precisar agir na palavra. Se você não age na palavra, é porque você não tem realmente a fé bíblica. Você tem a fé talvez do mundo. Não adianta você ter o conhecimento da palavra se você não põe em prática. A fé só funciona se ela virar ação, se ela virar atitude. Então a mulher agiu desafiando a morte. Ela não estava conformada com aquela doença. Ela agiu e foi atrás da cura. Acreditou, né? Primeiro ponto. Segundo passo, ela agiu. A fé sem obras é morta. No versículo 28, tem também uma outra lei, um outro artigo, vamos chamar assim, da lei da fé. Ele diz, porque dizia, né? A mulher dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E aqui nós temos algo muito tremendo. Ela não precisou ficar gritando para ninguém, mas ela falava consigo mesmo e diante de Deus. E ela dizia algo e realmente aquilo que ela disse aconteceu. Então nós temos aí uma terceira regra aí da lei da fé, que é a confissão. Não estou falando de confissão de pecados, mas eu estou falando da confissão de fé. E aí nós temos várias passagens que falam sobre isso.
em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, fala, por exemplo, que a própria salvação, ela vem assim. Se com a boca eu confessar Jesus e em meu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serei salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão acerca da salvação. Pois é, interessante aí a ação, né, da mulher que tinha um fluxo de sangue, que estava enferma, né, a forma como ela creu, como ela ouviu e como ela agiu conforme a fé que ela estava tendo. Então, ela fez uma obra, ela fez uma ação, ela executou aquilo que ela estava crendo, se aproximou de Jesus, crendo que mesmo que ele não conhecesse ela, que mesmo que ele não estivesse olhando para ela, ela receberia dele o poder curador. E ela realmente conseguiu isso, ela realmente agiu segundo o que estava crendo e conseguiu de Deus aquilo que ela precisava. Porque ela tinha também uma ideia de Deus segundo as Escrituras, né? Que naquele tempo não existia Novo Testamento, né, pastor Wendel? Mas existia o Antigo, existia a Torá. Então, pelo conteúdo da Torá que ela sabia, mesmo sem ter estudado, porque mulheres também não estudavam a Torá, eram os homens que estudavam, mesmo pelo que ela já tinha ouvido, que Deus é bom. Ela sabia que Deus é bom. Então ela creu, foi lá e conseguiu a sua bênção. Então a gente deve agir dessa maneira. A gente deve agir com essa fé, sabendo quem Deus é e colocando em prática aquilo que a gente sabe. Exatamente. Então, o último ponto que eu quero falar é sobre esta mulher, que a gente vê realmente na vida dela, nesse exemplo específico dela, vários artigos da lei da fé, né? Lembrando, gente, que a fé funciona baseado nas leis de Deus. É a palavra de Deus que define como funciona a fé. Não é uma decisão, não foi uma decisão arbitrária, né, de Deus ali de curar aquela mulher. Eu vou curar porque eu quero, né, e fulano de tal eu já não vou querer curar. Não funciona assim. A fé é uma lei. Primeira lei da fé, primeiro artigo da lei da fé nesse sentido, né? Você ouve a palavra, medita, né? Já falei sobre isso, medita na palavra, compreende a palavra, crê, parte para a ação. A fé sem obras é morta, né? Ela falava consigo mesma. Aí eu vou fechar aqui mostrando realmente onde é que Jesus fala sobre isso. Falei já sobre Romanos capítulo 10, agora em Marcos 11, é o caso da figueira que Jesus amaldiçoou. Jesus passou lá, não tinha figos, ele amaldiçoou a figueira. No outro dia, os discípulos, Jesus passava lá com seus discípulos e a figueira havia secado. E Jesus aproveita aquele momento para trazer realmente um grande ensinamento sobre a fé, né? E essa mulher, ela seguiu isso, mesmo sem estar consciente, né? Talvez ela não tivesse consciente de que estava seguindo uma lei, a lei da fé, mas ela seguiu. Se você segue direitinho a lei da gravidade, você não vai ter problema, mesmo que você não entenda como calcular a gravidade, né? Eu já estudei cálculo de gravidade, mas nem me lembro, mas eu estou sabendo usar a gravidade aqui para não morrer de uma queda. Então, finalmente, para a gente terminar, em Marcos 11, versículo de 22 em diante, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então essa mulher, ela acreditou, ela agiu e ela ficava dizendo com ela mesma: se eu tocar nas vestes de Jesus, né, se eu tocar em suas vestes, serei curada. Ela falava. E aqui Jesus mostra isso. Jesus mostra que nós temos essa autoridade, né, que o poder de Deus irá fluir de acordo com aquilo que a gente fala com a nossa boca e crê com o coração. Muitas pessoas, muitas vezes, ouvem uma pregação sobre cura, sobre vitória e tal, e são cheias daquele impulso, né?
aquele ânimo. Aí começam a fazer grandes declarações de fé. Eu creio, pela chaga de Cristo eu fui sarado e tudo. Aí quando acontece, quando a cura, aliás, não acontece rapidamente, que é a regra, né? Geralmente não se acontece cura, essas coisas não se acontece rápida e segue a lei da semeadura, né? É devagar. Então a pessoa estava ali confessando, né, a palavra, estava ali declarando. Muitas vezes a coisa não acontece rápido, então a pessoa já nega com as suas palavras. Ah, Deus não queria, ah, Deus não quis, ah, eu acho que não deu certo. Então a pessoa mesmo realmente ela vai e ela não persevera na confissão, não insiste, e a palavra dela é o que vai valer, né, segundo aquilo que está no coração dela. Se a pessoa ela nega aquilo que ela estava crendo, então não vai acontecer. Isto é uma outra lei da fé, uma outra regra, né, um outro artigo aí da lei da fé. É necessário perseverar na confissão, insistir, porque geralmente a montanha não sai do dia para a noite, né? Você diz para a montanha, sai daqui, lance no mar, ela não sai levitando e se joga imediatamente no mar. É um processo lento, né? E existiriam muitas outras coisas para falar, mas não, a gente vai falando aos poucos, porque senão acaba aí o nosso tempo, né? Mas eu creio que já vimos aqui alguns itens, alguns artigos da lei da fé. Pois é, muito importante esta palavra. A gente deve valorizar a palavra de Deus, porque sem o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos, infelizmente, ser levados pela sabedoria deste mundo, e a sabedoria deste mundo nos afasta de Deus e nos leva para a morte. Essa é a verdade. A gente fica entregue aos braços da morte sem a sabedoria de Deus. A gente fica sem esperança, sem o conhecimento de Deus. Então vamos valorizar, vamos colocar o conhecimento de Deus em primeiro lugar, lembrar de que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Então não adianta, como eu falei aqui, e o pastor Wendel aqui já comentou, não adianta a gente colocar a palavra de Deus em último lugar e colocar as orações em primeiro lugar, e colocar os jejuns em primeiro lugar, e colocar os rituais em primeiro lugar, e esquecer o que a palavra de Deus diz sobre o próprio Deus e sobre como nós devemos agir, não é? Não é só oração, não é só jejum. Nós devemos orar, sim. A palavra de Deus diz que nós devemos orar, mas direcionados pelo conhecimento de Cristo. Você não vai orar a Deus de qualquer jeito. Não vai orar a Deus com quaisquer palavras. Você vai orar a Deus segundo o conhecimento que está na palavra de Deus, te orienta a fazer. Então é muito importante que a gente viva a realidade do reino de Deus e da justiça de Deus revelada por Cristo, porque é isto que nos vai manter, que vai nos manter, especialmente no dia da angústia, no dia mau, no dia que o mundo estiver cheio da adversidade, como agora mesmo nós estamos enfrentando a Covid-19, né, o coronavírus. Então é muito importante que a gente não se deixe levar, né, como eu falei aqui, pelas más notícias. E a gente só não se deixa levar se a gente estiver colocando o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento revelado por Cristo, segundo é a justiça de Deus, em primeiro lugar. Então que a gente possa estar lembrando disso, porque é isso que vai fazer a diferença no nosso dia a dia, no nosso proceder e na nossa fé, conforme o pastor Wendel falou aqui. Então eu quero desde já, agradecer a todos que acompanharam o programa Sala Gospel de hoje. Nós não estamos com muitas variedades, devido, a gente está aqui isolado, em isolamento, não podemos receber pessoas para fazer entrevista no momento, e a gente segue com o programa da maneira mais simples, contudo, com a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, muito obrigada. Nós agradecemos aqui a todos que estão assistindo o programa Sala Gospel, que estão acompanhando os nossos vídeos. Muito, muito obrigada. Agradecemos a audiência. Obrigada a todos que estão curtindo, que estão compartilhando o nosso programa e que estão também comentando nos nossos vídeos, nas nossas publicações. Os comentários de todos
É muito importante o comentário, porque através do feedback de cada um, do feedback que você dá quando você comenta, nós podemos sempre estar melhorando o nosso programa, fazendo o programa cada vez melhor e com assuntos de interesse das pessoas que estão acompanhando. Então, desde já, muito, muito obrigada mais uma vez. E pastor Wendel, eu gostaria de dizer alguma palavra para a gente terminar o programa? Agradecer a todos, né, pela audiência e lembrar do canal, né, que esses estudos, eu estou fazendo os estudos, não é esse que eu estou fazendo agora, mas estou fazendo uma série sobre edificando a fé. São vídeos curtos, que duram no máximo 10 minutos, às vezes passa um pouquinho, mas são vídeos curtos com esses temas fracionados, né, pequenas verdades, né, vamos dizer assim, os artigos, né, da lei, da fé. E eu tenho falado sobre esse tema, né, um tema que está no meu coração já há algum tempo. E convido você a acessar o canal do Ministério Águios. Tem um símbolozinho, vou colocar aí na tela, né, o símbolozinho do canal. Então, se você tiver no navegador, pode estar acessando o youtube.com/Ministério Águios. Aí pode ser tudo minúsculo. Aí os estudos também estão sendo colocados na página do Face, nosso Facebook, facebook.com/aguios.org. Ou você pode acessar até o site, né? O site tem todos esses endereços, que é o www.aguios.org, e lá tem mais algumas coisas. Tem um ponto central ali onde a gente coloca as nossas redes sociais, né? Mas o movimento todo é nas redes sociais hoje em dia. Mas acesse lá o canal do Ministério Águios e terá lá esse material e muitas outras coisas bem interessantes, né? Então, antes de terminar o programa, tenho que falar do Ministério Águios, né, que é o idealizador do programa Sala Gospel. Então, você pode ir lá no site www.aguios.org e você vai achar como é que funciona o nosso trabalho, vai achar informações sobre qual é a nossa visão, quem forma a equipe do Ministério Águios, nossa agenda e dentre outras informações. E nas redes sociais você também nos encontra nos seguintes endereços. No Facebook, www.facebook.com/aguios.org. No Instagram, você encontra no endereço @ministério.águios. No YouTube, você encontra no endereço youtube.com/Ministério Águios. Se você é líder, pastor ou pastora de uma congregação cristã e deseja a participação do Ministério Águios no seu evento, é só ligar ou mandar mensagem para o número 84988270998, que está aparecendo aí na sua tela, 84988270998, e entrar em contato com o pastor Wendel, que está aqui do meu lado, e ele vai agendar o horário com você, ok? O Ministério Águios trabalha com o ensino da Palavra de Deus, que pode ser ou não acompanhado na nossa banda de louvor, certo? E trabalhamos em congressos, workshops, simpósios, cultos normais, aos domingos ou nos sábados, com os temas louvor e adoração, casamento, criação de filhos, família cristã, princípios básicos da fé cristã, justiça de Deus e dentre outros. E o Ministério Águios também tem 2 livros que foram publicados no ano passado, em 2019, que são Amor, a Verdadeira Natureza de Deus, do pastor Wendel, e Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, da pregadora Bruna. Certo? Você pode comprá-los na internet, nas plataformas da editora Multifoco, Americanas, Shoptime, Submarino. E se você desejar adquirir na forma digital, você pode procurar na plataforma da Amazon, ok? E aqui em Natal, RN, você vai encontrar para vender o livro na livraria Gilgal, no Shopping Via Direta, ou no estúdio da Louva RNTV, onde esse programa também é retransmitido, ok? E agora a gente vai chegando ao fim do programa Sala Gospel. Mais uma vez, obrigada pela audiência de todos e continuem acompanhando a programação da Louva RNTV, a TV que o povo gosta e Deus ama. Até o próximo programa.